O nome do título é Deus fará novas todas as coisas. The title of the message tonight is that God will make all things new. Tirado diretamente da palavra de Deus. And that's like a sentence captured from the word of the Lord. Todos nós sabemos como fica com coisas novas e coisas velhas. And we know how to kind of compare new things versus old things. Nós temos, por exemplo, celular. So we have a cell phone. Antigamente esse celular era uma coisa nova. A few years ago, this cell phone used to be a new thing. Até que caiu dia e está cheio de riscos na frente. Until it fell down and now it's all cracked. Não é uma coisa nova mais. So it's not a new thing anymore. Nós temos aparelhos em casa que acabam sendo novas e depois são velhas. We have some devices at home that when you buy them, they're new, then they become old. Eu me lembro quando eu estava com mais ou menos 20 anos de idade. I remember when I was 20 years old. Mais ou menos novo. I was kind of young. Hoje eu olho no espelho e levo choque. And nowadays I look at the mirror and I'm astounded. Eu não sou mais um jovenzinho. I'm not that young anymore. Todas as coisas que a gente tem, nós sabemos que tudo envelhece. Most of the things we have, all these things are going to get old. E por isso, quando nós lemos passagens sobre o nosso futuro e sobre o livro de Apocalipse, anima os nossos corações. And because of that, when we listen to things about our future and reading the Revelations, we get excited about it. Parece que as coisas que a gente lê são tão fantásticas que parece que são impossíveis acreditar. And we read so many amazing things there, it's almost impossible to believe in them. Mas nós temos que acreditar e crer que aquilo que Deus escreveu é verdade. But we need to believe that those things that God has written are true. E Ele tem coisas boas esperando as nossas vidas. And He has good things waiting for us. Vocês creem nisso? So we believe that. Porque sem essa esperança é fútil de ficar só passando pelas emoções, os atos e os passos e frequentando a igreja e tudo mais sem uma esperança nenhuma. So if you don't have that hope, you're going to just join the service, do all kind of things, but you won't have any hope in the future. Teve um homem uma vez, um empresário de Londres, e ele queria vender um tipo de armazém, almoxarifado. And then there's a businessman in London, and he wanted to sell a warehouse. E o prédio estava vazio e houve bastante danos que pessoas fizeram a esse prédio. And this building was empty, and the building was full of damage and full of trash. Os vândalos danificaram muitas coisas, quebraram vidros e jogaram muito lixo dentro do prédio. Yeah, so they cracked some windows, and also there's a lot of trash there. Então houve um comprador que estava interessado na propriedade. And there was a buyer that was interested in the property. E o dono estava mostrando tudo para ele e começou a fazer desculpe que tem tanta bagunça, mas eu vou consertar tudo, vou consertar os vidros e tirar o lixo e tudo mais. And the owner is saying a lot of excuses that he's gonna fix the windows, fix the walls, and he's gonna fix a bunch of things for him to be able to sell it. E de repente o homem que estava interessado na propriedade, ele disse: esquece dos reparos, não estou interessado. And then that buyer said, also, don't forget the fixing. I am not interested. Estou interessado no prédio, sim. I want the building, yes. Mas o que eu realmente me interessa é o site. But what really interests me is the site. Porque na realidade eu vou derrubar todo esse prédio. Because I'm putting this building down. Eu só quero o terreno. Eu vou construir uma coisa totalmente nova. And I just want the site. I'm going to build something really new here. E eu penso que isso é mais ou menos a ideia que Deus vai fazer para nós. And I believe that's the idea that God's going to make for us. Porque o que você lê no livro de Apocalipse fala sobre bastante destruição e coisas horríveis que passam pela terra. But
But when you read Revelations, you see a bunch of destructions and a lot of bad things are going to happen to our earth. E fala assim que depois que Deus destrói o pecado e a morte, Ele fala, estou fazendo novas todas as coisas. And after God defeats the death and sin, He said, I'm going to make all things new. Agora, eu não sei se você consegue imaginar como seria um mundo sem pecado e sem morte. I don't know if you can imagine how it's going to be the world without sin and death. Eu não consigo imaginar, assim, além da palavra de Deus, é difícil, porque a minha vida toda tem visto pessoas morrendo e pessoas doentes e vários problemas. So apart from the Word of God, what I have seen my whole life is people dying, a lot of sin, and this happened to my whole life. Mas as últimas palavras que estão nessa passagem que eu vou ler, fala, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. And the last things that I'm going to read here says that write these things down, for these words are trustworthy and true. Significa que as coisas que Deus está nos falando aqui são coisas verdadeiras, são coisas reais, são coisas que alinham com a verdade. And it is saying that the things I'm going to read here, they are truth and they are the pure reality. You're going to speak about them. Em outras palavras, não tem mentira. So in other words, there's no lie here. Eu escuto as notícias, eu não sei o que é fato e o que não é. And nowadays I see the news, I don't know what is fake and what is not. Eu escuto propaganda sobre a política, os políticos, eu não sei quem está falando a verdade e quem não está. I see politicians fighting, I don't know who is talking the truth and who is not. Porque cada um fala contra o outro. Because they're just like a fighting against each other. Mas eu sei que eu posso confiar no Senhor. But the only thing I know is that I can trust the Lord. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus said, I am the truth. E quando ele fala essas coisas são verdadeiras, eu confio no Senhor. And when he says that these things are truth, I believe in the Lord. E ele fala que as palavras são dignas de confiança. And he says that these words are trustworthy. Ou seja, que você pode confiar nessas palavras. It means that you can trust on these words. Na realidade, nós estamos confiando no Senhor mesmo. But in reality, we're trusting the Lord Porque Ele sempre himself. fala a verdade. Because he always says the truth. Sendo assim, vamos ler essa passagem. So let us read this passage. Gostaria de só destacar 4 versículos do livro de Apocalipse, capítulo 21. So we're going to read 4 verses of Revelations 21st. Para pegar o texto todo você teria que ler, mas a ideia é que a nova cidade nova de Jerusalém desce do céu. So you would need to read the full chapter, but what we're trying to say here is the New Jerusalem coming down from heaven. O tamanho dessa cidade é enorme. The size of this city is humongous. Ocupa aproximadamente da costa leste dos Estados Unidos até mais ou menos Colorado, quase 3/4 da medida do nosso país. So if you put this measurement against US, it's going to be almost from the East Coast until Colorado. So almost like a 3/4 of the territory. Cubo bem grande. So it's going to be kind of a very big square. E aqui, a Bíblia fala aqui, começando com o versículo 2: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. So Revelation 21, verse 2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. He will wipe away every tear from their eyes,
and death shall be no more. Neither shall be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. Vamos orar. Let us pray. Deus, nós pedimos que Tu possas falar aos nossos corações hoje à noite. Heavenly Father, we ask that you may speak to our hearts tonight. Deus, é a Tua palavra. So that's your word. E é uma palavra que Tu passaste para nós. And that's a word that you have given to us. Dá para nós iluminação do nosso entendimento. So give us enlightenment and Pai, que understanding. essas palavras possam penetrar o nosso coração. May these words penetrate our Que não hearts. sejam simplesmente palavras, So they're not be only words, mas que possam ser verdades que atingem o nosso coração. but they may be the truth that's going to hit our Tua hearts. palavra é viva e eficaz. We know that your word is E Deus effective. usa essa palavra para penetrar o nosso coração, So use this word to go inside our trazer hearts, mudança onde nós precisamos de mudança, making change where we need que change. possam ser aceitas com confiança, com fé, Deus. That may we accept it as a step of faith. E nós pedimos isso e cremos e te agradecemos. Amém. And we ask this and we believe on that. Amen. Então a primeira coisa ele fala sobre a nova cidade, a nova Jerusalém, que desceu do céu. So the first thing he talks about the New Jerusalem, which came from heaven. Interessante que Deus escolheu essa cidade entre todas as tribos, todas as cidades que ele podia escolher. Ele escolheu essa cidade para ser a cidade dele. So interesting that among many cities he could have chosen, he chose specifically this city for A him. Bíblia fala que é a cidade onde ele colocou seu nome. So this is the city that he put his name as. Aqui fala que é a cidade santa, que significa uma cidade separada para ele. It says it's a holy city which is separated for him. Eu sei que tem essas complicações ou questões que pessoas estão levantando sobre o local, o estabelecimento que o presidente Trump fez, colocando Jerusalém como capital novamente. E pode falar. So I know that there are people are discussing a lot about this last year that President Trump said that the capital of Israel is Jerusalem again. Eu não me ligo muito com essas coisas, eu acho interessante, So I don't know about all these things. I find it interesting. mas apesar de tudo isso, eu sei que Deus escolheu essa cidade. Among all these things, I know that Jesus selected the city. A cidade também é chamada Cidade do Grande Rei. So it is also called the city of the great Lord. É uma cidade do Deus vivo, é chamado. It's also called the city of the living God. Também é uma cidade nova, que fala Nova Jerusalém. It's also said as a new city, the New Jerusalem. Não significa que Deus vai destruir a outra cidade. It doesn't mean that God's going to destroy the other city. Não vai ser renovada, It's not going to be renewed. mas vai ser uma coisa nova. It's going to be a thing completely new. Vai ser uma comunidade perfeita, onde Deus habita com seu povo. And that's going to be a perfect community which God dwells with his people. A Bíblia fala somente os que estão escritos nos livros da vida do Cordeiro entrarão na cidade. And the Bible said only those who have their names written on the book of the Lambs and they're going to be there. E fala que essa cidade descia do céu He said that this city which was coming down from e heaven foi preparado como uma noiva adornada para seu marido. and was prepared as a bride adorned for her husband. A próxima vez que você vai para um casamento, observe bem os olhos do noivo. So next time you go to a wedding celebration, pay attention to the groom's eyes. Geralmente ele fica na frente e a noiva entra. Normally he's standing in the front and then the bride comes in. Presta atenção nos olhos dele. So pay attention on his eyes. Você pode ver quando a noiva entra, porque dá um sorriso que chega no rosto dele.
You don't even need to look back to see when the bride is coming, because you can see the smile on his E há face. brilho no rosto dele, And there's some shining on his face. porque é a noiva dele. Because it's his bride. E aqui fala que vai ser assim a noiva que vicia da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada. The same way it says the seed is going to be prepared by God as an adorned for her husband. Em outras palavras, está usando uma figura de linguagem, está dizendo que a cidade vai ser tão linda quanto uma noiva. So it's using a figure of speech, saying that seed is going to be so beautiful as a bride. Vai ser uma cidade impressionante, It's going to be an amazing agradável aos olhos. city, delightful for our eyes. E a mesma coisa, às vezes nós pensamos, mas o que isso tem a ver com uma noiva? And we start to think, this has to do with a bride? Deve ter tudo a ver conosco, porque a Bíblia fala que a noiva de Jesus fala assim, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. So it has some similarities with the bride nowadays, because the seed would be without a spot, wrinkle, or any such things. Isso chama a atenção à minha vida. And this calls up my eyes. Porque todos nós somos a noiva de Cristo, se você está confiando no Senhor. So if you're trusting the Lord, all of us are going to be part of the bride of Christ. E Jesus descreve a minha vida como alguém que deve ser sem mácula. So Jesus described my life as a life without any spot, Sem ruga, sem nenhuma coisa suja. or wrinkle, or anything dirty. Isso para mim coloca um padrão muito alto. And this really puts the bar really high. E eu posso atingir esse padrão de Deus somente através da justiça de Jesus. And the only way I can reach this standard is through Jesus' justice. Porque para mim é muito perfeita essa noiva. Because to me this bride is too much perfect. E se você pensa mais ou menos semelhantemente, eu diria para você, fala com Jesus. If you think the same way, you should speak to Jesus. Deus, eu quero ser essa noiva que tu esperas. So Jesus, I want to be this bride that you're waiting Eu for. peço que tu possa me purificar, I ask that you may purify me, que eu possa ser uma noiva bonita para o Senhor, that I may be a beautiful bride for you, aceitável diante do Senhor, accepted beyond you, santa, irrepreensível. holy, without any blemish. Transforma-me, Deus. So transform myself, God. Hoje eu estava falando sobre uma moça que resistiu ao Senhor, ela aceitou Jesus. So today I was speaking about a woman that she was resisting the Lord, but then she accepted. Só que ela não abriu o coração dela completamente ao Senhor. But she didn't open her heart like fully to the Lord. Vocês conhecem essas portas onde tem sempre uma correntinha que você coloca, que segura? Do you know this door which has a little chain that holds the door? Ela falou que, na realidade, eu abri a porta do Senhor para entrar na minha vida como alguém tivesse aberto essa porta com ainda a corrente segurada, que significa que você consegue abrir uma porta mais ou menos uma brecha só. So she was saying that she opened the door for the Lord, but she kept the chain there, so basically she was opening the door just this little bit for the Lord. E até que enfim Deus começou a cobrá-la. But finally the Lord started to talk to her. E ela sentiu convicto. And she has conviction of her heart. E ela falou, Senhor, eu quero que tu entres completamente na minha vida. And she said, Lord, I want you to enter completely in my life. E ela falou, depois eu tirei a correntinha que segurava a porta. And then she said that she took away the little chain that was holding the E door. eu abri a porta completamente. And she fully opened the door. E quando você deixa Jesus operar na sua vida dessa forma, And when you allow Jesus to operate in your life this way, você fala com ele, Senhor, entra na minha vida. you say to him, Jesus, please enter my E life. você tem toda a liberdade para entrar em qualquer quarto, qualquer lugar na minha casa. And you have all the levers, you should go inside any room, any place in my house. Você limpa tudo que tu quiseres. You can clean everything you want. Porque sabe, às vezes nós ficamos com certos lugares da nossa casa, do nosso coração, reservados só para nós.
Because sometimes we have some places in our house that are reserved just for us. Às vezes nós temos certas coisas sujas que nós não queremos que ninguém veja. Sometimes we have some dirty things that we don't want anyone to see. Quem é dona de casa às vezes sabe que fecha a porta rapidinho, vem visita. Do you know those who clean themselves their house? They know that they're going to put the things away. Você não quer mostrar tudo para as visitas. You don't want to show everything. E às vezes é assim com a nossa vida. Nós não queremos mostrar tudo para Jesus. The same way with our lives, we want to show everything to Jesus. Mas quando você entrega a sua vida completamente a Ele, é questão que Jesus entra na minha vida, pode fazer qualquer coisa que tu quiseres. But when you leave your life entirely to Him, you say to Him, you can do anything you want with my life. Eu falo isso porque é assim que a gente possa preparar os nossos corações para receber Jesus, para ser essa noiva sem mácula que Ele quer. I say this because we should prepare our hearts to be this groom without any wrinkle, without any spot that He wants. Ele fala sobre um noivo, principalmente um noivo com a noiva, noivo adornada para o seu marido. And then she speaks about the bride together with the groom, so saying about the bride adorned for her husband. Nos casamentos que eu já assisti, sempre foi a questão da noiva sendo o centro de atenção. So all the weddings that have been my entire life, the bride was the center of the attention. Mas é interessante que no Novo Testamento é o noivo que é o mais importante. But interesting is that on the New Testament, the groom is the important one. Fala assim, são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Fala em Atos ou Apocalipse 19, capítulo 19. So it says that the wedding is coming, that is prepared for the Lamb. E na parábola das 10 virgens fala assim, deu um grito à meia-noite, eis o noivo, sai-lhe ao encontro. And then on the parable of the 10 virgins it says, at midnight, go away, get out, because the groom is coming. O importante no Novo Testamento é o noivo, não é a noiva. So important on the New Testament is the groom, not the bride. E mesmo assim, você vê o carinho e o amor que Deus tem para a noiva. Even though you see the care and the love He has for the bride. Deus dá para a noiva um lugar especial para ela, um lugar onde Ele pode morar com ela. He gives you the bride this very special place where He can dwell with her. Eu leio tudo isso que no livro de Apocalipse 21, nesse capítulo, eu leio como Deus ama as nossas vidas. So if you read this chapter 21 of Revelation, you're going to see how much God loves our lives. Ele está interessado basicamente em nossa perseverança, nosso amor a Ele até o fim. So He basically interested on our perseverance, our love to Him to the end. Você acredita que Deus te ama dessa forma? Do you believe that God loves you this way? Ele quer passar a eternidade conosco. He wants to spend eternity with us. E basicamente a única coisa que Ele quer para nós é o nosso amor. And basically the only thing He wants from us is our love. É isso que segura um casamento. Está aqui cheio de ilustrações sobre noivo e noiva. This is what holds one marriage together. So he's speaking here about the groom and the wife. É fundamental para um casamento. Yeah, that's the foundation of a wedding, which is love. Qual tipo de casamento seria se o marido exigisse uma lista de coisas? Você vai fazer assim, 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 e aí nós vamos ser felizes. So what kind of wedding would be if the husband would make a list to the wife, like you need to do all these things and then you're going to be happy? Não, é uma questão de amor. A pessoa faz uma coisa, ou prepara uma janta, ou limpa a casa, seja qual for, numa questão de amor pelo próximo. But everything we do on a marriage, is that for us to be preparing to give love to our wife and husband. So gostaria de ler um versículo aqui tirado de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. So one verse from 1 Corinthians chapter 2 verses 9. Fala assim, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. So what no eye has seen, no ear has heard. Nem penetrou o coração do homem. Nor the heart of man has imagined. São as que Deus preparou para os que o amam. Are what God has prepared for those who love Him. Deus tem um grande futuro para nós. So God has a great future for us. E vocês devem aprender a amar o seu papai hoje.
And you need to love your Abba Father today. E depois falou, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, o seu Deus. And next verse, the third, and I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Interessante que quantas vezes a gente vê que Deus tem esse interesse promovido por ele de estar conosco. Interesting how many times he listed that he has the interest of us being with him. Esse fala, o tabernáculo de Moisés representou a morada de Deus com o seu povo na terra. And so you can see that Moses' tabernacle represents the dwelling E of God. ali Deus falou com Moisés face a face. And there he spoke with Moses face to face. Depois nós temos a chegada de Jesus. Then we have the arrival of E Jesus. quando a Bíblia fala que Jesus habitou entre nós, And the Bible says that Jesus dwelled literalmente with us. essa palavra está falando que Jesus tabernaculou entre nós. So literally this word is saying that Jesus tabernacled with us. E depois nós temos aqui Deus desce de uma cidade gigantesca e ele estabelece o seu tabernáculo para estar conosco. And we also can see here that God sent from a huge city to dwell with us. Deus está com os homens, com os quais ele viverá. So God is with men, which you're going to live with. Fica enfatizado, vez após outra. So you can see this time after time. Deus está querendo estar conosco. God wants to be with us. Deus ama a gente. He loves us. Ele tomou o primeiro passo. He took the first step. É Ele que iniciou uma aliança conosco. He started an alliance with us. E Ele que desceu na forma humana em Jesus, na pessoa de Jesus. And He came down in a human form in the person of Jesus. Vocês precisam crer que Deus ama vocês. You need to believe that Jesus loves Eu you. sei que na teoria a gente fala, não, sim, Ele me ama, Jesus me ama, e a gente canta os cânticos, mas às vezes nós sentimos às vezes rejeitados, pensamos que Deus não nos ama. So sometimes we know rationally that Jesus loves us, but many times we don't feel loved, we don't feel the things we need to feel. E depois ele fala esse versículo lindo, no versículo 4. And then he tells this beautiful verse in verses 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. And he says, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things has passed away. Nós entramos nesse mundo com grito. So we come to this world like crying, E nós partimos com gemido. and we depart this place with a kind of a groan. E no meio nós temos tão cheio de tribulações e dificuldades. And in between we have so many tribulation and difficulties. Alguém disse uma vez, cada flor que já floresceu teve que passar por muito sujeira antes de chegar lá. And someone once said that every flower that flourishes had to go through a lot of dust to be there. Você começa a ler as histórias de pessoas na Bíblia e até outras vidas, pessoas que serviram ao Senhor, você vai ver marcas de tribulação e dificuldade. And if you read the Bible, all the people that serve the Lord, you're going to see a lot of marks of tribulation and difficulties. O profeta Jeremias foi chamado de profeta chorão. So the prophet Jeremiah was called the crying prophet. Ele passou uma profecia com o coração partido, He used to share the prophecies with a broken com uma heart, mensagem comovente. and was a kind of a sad and a beautiful message. Ele pregou por mais ou menos 40 anos, And he started to preach for 40 years long sem sucesso. without any success. Ninguém dava bola. Nobody would care about it. Ele falou, vocês precisam jogar fora os ídolos, precisam voltar para Deus. He said, you need to throw away the idols, you need to come back to God. E eles não queriam ouvir, eles estavam muito satisfeitos com a vida. And they didn't want to hear, they were just enjoying their Ele lives. falou, se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar a Babilônia, vai levar vocês cativo. And he
he said, if you don't repent, God's going to send the Babylon, they're going to take you captive. Eles não queriam ouvir, And he didn't want you to e listen. justamente dito e feito, Babilônios chegaram. And then that will happen. Levaram Babylon os came. jovens cativos, They took all the young. mataram muitas pessoas, They killed a bunch of people. corpos mortos espalhados, A lot of bodies just spread. mães comendo seus próprios filhos. Mothers eating their own babies. Desastre. That was E disaster. por isso Jeremias escreveu o livro de Lamentações. And because of that, he wrote the book of A Lamentations. única coisa que ele viu foi, ó Deus, tudo é tristeza demais. He said, "Oh, everything I can see is so much sorrow." Mas no meio dessa tristeza, Jeremias disse uma coisa que eu faço, e por isso me dá esperança. And in the middle of the sorrow, he said, "I do one thing, and this brings me Ele hope." começou a pensar sobre as promessas de Deus. He started to think about God's promises, Isso que nós temos que fazer. and we need to do the same. Lembrar as promessas de Deus. Remember God's promises. Apesar de tudo isso que nós conhecemos, haverá um tempo onde não existiria mais morte, nem tristeza, nem sofrimento. Apart from everything that we know that a time will come that there's going to be no sorrow, no pain, no death. Sofrimento não é somente para os incrédulos. Suffering is not only for the wicked. Aflige todos. So suffering will hit all of us. Eu fui tive um vizinho nosso que faleceu repentinamente. I had a neighbor that just died suddenly. Ele foi um crente, um And he irmão. was a believer, a brother. Ele estava subindo no morro e de repente ataque cardíaco e plup, passou, caiu e morreu. He was going up a hill and then a heart attack and then he fell down, died, all that. E eu e a Nancy fomos ao velório And Nancy and I went to the funeral para honrar e consolar a família. to honor them and to console the family. E eu me lembro que mesmo com quase todos eles irmãos em Cristo, And all of them were brothers and sisters houve in um Christ. choro e lamento alto. So everyone was crying and mourning like out loud. É triste de ver pessoas sofrendo. And it's really sad to see people suffering. E a questão que entra em nossas cabeças é: Deus, por quê? And the thing we start to think is like, why God? Por que nós não somos protegidos dessas coisas? Why are not protected on these things? E às vezes a gente esquece que Deus está formando o caráter em nossas vidas. And sometimes we forget that God is building our character. E através das tribulações que possamos olhar para cima e lembrar que nós temos um Deus forte, um Deus que é maior do que tudo isso. And on the tribulations, we can look up and see that we have a strong God, which is He's greater than all these E things. lembrar que Deus, apesar do fato que eu passo por sofrimentos, And I remember that even though I go through suffering, luto, choro, fights and cries, Deus, Tu possas usar essas coisas para quebrantar a minha vida, para que eu possa ser um vaso totalmente preparado nas mãos do Senhor. I can say, God, please use my life, which can be a prepared vase in your hands. E graças a Deus, Deus chega através do Espírito Santo e consola. God comes through His Holy Spirit and consoles O us. Consolador, He's the counselor. Ele é o Espírito que consola, que ajuda. He's a spirit that counsels us and also helps us. Você lembra do bom samaritano? Do you remember the Good Samaritan? O homem que caiu morto, ou quase morto, ferido. So one man was about to died, almost was Ferido, wounded Wounded. and was. E teve que é um religioso, vamos supor, um pastor, que viu o problema do homem e passou por largo. And then there was a religious guy that saw the problem of that man and just like went away. E teve outro, chamado, vamos dizer que ele era um diácono. And then there was another one can be. E ele viu também o problema do homem e passou por largo. And he saw also the problem of the man and just like went away the same way. E depois chegou o samaritano, desprezado pelos judeus. Then God, the Samaritan was the Jew didn't like him. E ele chegou, ajudou o homem, passou óleo, levou o homem para um lugar para onde ele podia receber ajuda, pagou. So he helped that man. He treated all the wounds and took that man to a place for him to recover, and he paid for that. Isso é o tipo do papel que o Espírito Santo faz.
And that's the role of the Holy Spirit. Ele vê que quando nós somos caídos, Ele chega lá. He says when we're falling down, He comes there. Passa óleo para nós. He puts oils on our wounds. Cuida, Ele fala, cuida, mãe, tudo bem. He takes care of us. Everything's going to be alright. Encoraja, Encourages. anima. So He cheers up. E aqui fala no versículo 5. And we can see in verse 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. And verse 5, and he who was sitting on the throne said, behold, I am making all things new. Also he said, write these things down, because these words are trustworthy and true. Estou fazendo novas todas as coisas. I am making all things new. Eu não sei como entender exatamente essas coisas novas, a não ser que Deus nos dá um gostinho hoje em dia. I don't know how to comprehend these new things, but like God tries to give us a little bit of it. Eu vejo que nós temos, por exemplo, boas novas. I know that sometimes we have good news. Ele deu para mim novidade de vida. He gave me a new life. Ele fez uma nova aliança comigo. He gave a new covenant with me. Ele renova pelo Espírito Santo. He renewed our life. Ele deu um novo nascimento. He gave us a new birth. Novo mandamento. New covenant. Renovação da nossa mente. Nós somos novas criaturas em Cristo. E através dessas novas, se realmente que são coisas novas em nosso interior, é que possamos receber um gostinho daquilo que prepara, que está esperando nós no céu. Through all these new things that we can understand a little bit of all these things that are prepared for us. Deus não disse, eu estou fazendo algumas coisas novas, ou certas coisas novas, ou a maioria das coisas novas. Ele disse todas. He said, I'm making, he didn't say I'm making few things new, or some things new, or most things new, or a lot of things new, but he said I'm making all things new. Isso vai ser uma consumação dessa obra da redenção de Deus. And that's going to be the final place of the God's redemption. Vai ser muito bom, gente. It's going to be really good. Porque tudo que nós conhecemos agora é cheio de tristeza e morte e problemas. Because everything nowadays we know are full of sorrow, full of problems, full of sadness. Eu olho na televisão, está cheio de más notícias. If I turn on the TV, I see all bad news. Eu ligo um filme de horror. I turn on like a movie just to see it, and that's an horror. Alguém matando com uma outra pessoa. So someone killing another one. E a coisa boa é que Deus está vendo tudo isso. Ele ama a gente e não é para sempre. And God is seeing all these things, and He knows that these things are not forever. Vocês estão esperando isso com alegria? Are you waiting for this with joy? Às vezes nós ficamos com a nossa cabeça tão concentrada nos problemas que a gente esquece aquilo que espera a gente. Sometimes we are so focused on the things the problems we had that we forget all the things that prepared for us. Eu não sei sobre você, mas eu recomendo um livro que eu gosto muito, é chamado a Bíblia. And I don't know about you, but I want to recommend a book that I like a lot, which is called the Bible. Porque às vezes a gente olha bastante para o trânsito e problemas no trabalho e várias coisas ao nosso redor. Because we get stressed with traffic and our work and the things surrounding us. Mas a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. But the Bible is a letter of love from God to us. E quando você lê uma carta de amor, And when you read a love letter, você lê com cuidado. you read with care. Você examina as palavras. You check each one of the words. Quando eu fui para a Alemanha, When I went to Germany, eu passei 10 meses lá. I spent 10 months there. Eu saí noivo. I left that place engaged. Então a Nancy, minha noiva, estava me esperando aqui. So Nancy was waiting for me to come back. Talvez pareça impossível, mas não existia internet. I believe that's almost impossible for you to understand, but the internet was not. E a ligação da Alemanha para os Estados Unidos foi um absurdo. And a phone call from the US to Germany was really expensive. Então nós usamos a opção que sobrou para nós, papel. And the option that we had was like just paper.
E ela foi muito mais diligente do que eu. And she was much more working on that than me. E ela escreveu 2 cartas cada semana. And she used to write 2 letters per week. Bonita, né? Eu escrevi uma, que é muito nobre para um homem. Yeah, he said it's really cute because we received 2 letters per week, but he replied with just one because that's what men do. Mas quando eu lia as cartas dela, But when I received those letters and I read them, eu saboreava as I used cartas. to be delightful in those Eu lia letters. as cartas com cuidado. I used to read all the letters with care. Eu pensei sobre o sentido atrás das palavras. I was trying to see what things she was thinking behind the words. Porque eu sabia que aqui, ali, nos Estados Unidos é alguém que me ama. Because I knew that there in the United States there was somebody that Eu vou passar a loved vida me, com ela. and I'm going to spend my whole life with her. E eu quero ouvir as palavras dela. And I want to listen to her words. E tomar essas palavras para mim. And I want to take these words inside of me. E isso é uma coisa muito boa para as nossas vidas. And that's a really good thing for our Se lives. você não está fazendo isso, comece a passar tempo na presença de Deus. If you're not doing this, spend time in the presence of Leia God. a tua palavra, a palavra dele de joelhos. Read His word kneeling down. Quando fala de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. So when you see the word, because God so loved the world. Você falando com Deus, Deus, obrigado, porque tu me amas tanto. And you can say to Him, God, I thank you because you love me so much. Deus, se eu fosse a única pessoa aqui na terra, tu terias morrido por mim. If I was the only person on earth, you'd be died for me the same Oh, way. Deus, muito obrigado. Eu peço que tu possa me dar as forças para que eu possa transmitir esse amor para outras pessoas também. Please give me strength for me to transmit this love to other people as well. Deus, ajuda-me para que eu possa te amar mais. Help me so I can love you even more. É isso que vai te fortalecer, vai botar os seus olhos no céu. And that's going to strengthen you. It's going to put your eyes on A heaven. Bíblia fala que nós devemos ficar com os nossos pensamentos mais no céu e a nossa mente lá. The Bible says that we need to keep our minds in heaven, our eyes there too, E não aqui na terra. and not here on this earth. Amém? Amen. Vamos orar. Let us pray. Eu gostaria que você não simplesmente escutasse as palavras, mas orasse junto comigo. I'd like you not to listen to the words, but also pray along with me. Senhor Deus, Dear God, eu peço que, Deus, tu possa ser glorificado na minha vida. Lord, I ask you that you may be glorified in my life. Deus, eu creio que um dia tudo que a gente conhece vai mudar. I believe that one day everything we know is going to change. Um dia tu vais tabernacular comigo. One day you're going to dwell with me. Um dia tu voltarás e tu tens um lugar muito bonito demais preparado para mim, para nós. One day you'll come back and you have a very beautiful place prepared for me, for us. Eu peço, Deus, que tu possas aumentar o meu amor por ti. I ask you, Lord, that you may increase my love for you. Deus, que o meu amor possa ser como o amor de uma noiva que tem para o seu marido, seu noivo. That my love might be like a bride, a love that a bride has for the groom. Deus, fortalece o meu relacionamento contigo. Strengthen my relationship with you. Faça qualquer coisa que precisa. Make everything you need. Eu te dou todo o acesso ao meu coração. I will give you full access to my Tu heart. podes limpar o que precisa ser limpado. You can clean everything that must be cleaned. Tira toda sujeira. Take away all dirt. Oh Deus, eu peço que tu possas habitar o meu coração completamente. I ask you to can be dwell in my heart. Enche-me com teu amor. Fill with your Transforma-me. Transform me. E Deus, eu peço que os meus olhos possam ficar fitos no Senhor, And I ask that my eyes should be esperando e amando a tua chegada. waiting and loving your comeback. Obrigado em nome de Jesus. I thank you in Jesus' name. Amém.